Bom, então damos início ao painel Literatura Indígena, Ancestralidade, Memória, Educação. Com graduação em Filosofia e História, mestrado em Antropologia Social, doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, Daniel Munduruku é escritor, professor, ator e ativista indígena, originário do povo Munduruku. Autor de 62 livros, alguns deles premiados e reconhecidos fora do país, a exemplo dos prêmios Jabuti e Prêmio Academia Brasileira de Letras, além do Prêmio Unesco, sua literatura é dirigida sobretudo ao público infanto-juvenil, contribuindo para a formação de uma memória da diversidade cultural indígena no Brasil. Daniel é engajado ativamente na defesa dos direitos e na promoção da literatura e da cultura dos povos originários desde os anos 90, tendo fundado o Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual e criado o Encontro Nacional de Escritores e Artistas Indígenas. Atualmente, como ator, representa o pajé Jurecê na novela Terra e Paixão. Nessa sessão da FLISM, o professor de História da UFSM, Vitor Biasoli, e o professor indígena Caingangue, Jocely Chirai Salles, conversarão com o escritor para conhecer um pouco mais dessa tão interessante jornada. Convido, então, a comporem o nosso cenário. Alô? Boa tarde. Bom, eu vou fazer aqui o papel de mediador junto com meu colega, professor também de História. Daniel, bom falar contigo. Tu é um homem assim, de múltiplas facetas, né? Mostrou aí a apresentadora. E cronista, ficcionista, militante político, antropólogo, educador. E aí, a primeira pergunta que eu te faço assim é: como tu prefere te apresentar? Antes de mais nada, queria cumprimentar o nosso público. Boa tarde a todas e todos. Dizer que é uma alegria estar aqui nessa cidade famosa, né? Por lado bom, por lado ruim também, né? Mas que é um território ancestral, é um território da nossa gente e que, com certeza, traz em si a história, traz em si a memória, traz em si o pertencimento a esse grande território chamado Brasil, né? Então é muito, muito bom poder pisar nessa terra ancestral também e saber que tem tanta gente que compartilha uma visão bonita sobre o nosso pertencimento a esse lugar, né? Então, me sinto honrado de participar aqui dessa edição, desse evento, e poder trazer um pouco do pensamento que ocupa minha cabeça, né? Poder partilhar com vocês um pouquinho os meus piolhos. Eu tenho muito, sou muito piolhento, e eu gosto de jogar piolho na cabeça das pessoas, assim, quando eu passo, que é para elas também poderem ficar um pouco inquietadas, né? Com esses piolinhos que a gente vai deixando, porque é uma maneira de a gente aprender, né? A gente aprende quando a gente se assusta com aquilo que a gente não sabe, né? Nesse momento em que a gente entende que
tem algo que a gente precisa saber, a gente precisa refletir para que as coisas se esclareçam melhor na nossa cabeça, porque educar é exatamente acender uma luz, né? O não saber é a escuridão, o saber é uma luz que brilha sobre a gente fica assim impactado. Então, é iluminar a nossa escuridão. Então, uma alegria estar aqui com vocês, muito obrigado. Respondendo a pergunta aqui do meu amigo, eu gosto de dizer assim que eu sou um brasileiro nascido no Munduruku. Isso tem um significado para mim muito importante, porque me ajuda a fazer com que as pessoas lembrem que nós vivemos num país que tem uma diversidade cultural e linguística bastante considerável. Durante muito tempo as pessoas olhavam para mim e diziam que eu era bonito não, que eu era um índio, né? Que eu era um índio, porque eu trago em mim as características, né, daquilo que a gente aprendeu a chamar de índio. E aos pouquinhos eu gosto de esclarecer, jogar luzes um pouco a esse equívoco que alimenta ainda a nossa sociedade brasileira, um equívoco que foi muito nocivo para o entendimento dos nossos povos, porque essa palavra é uma palavra que nega o que nós somos. A palavra índio, ela não costuma dizer quem eu sou. A palavra índio costuma dizer o que as pessoas acham que eu sou. E por conta desse achar, por conta desse equívoco, a gente acabou se separando muito, separando os saberes, separando os nossos modos de ver o mundo. E dando a impressão assim que existe um modo, um jeito verdadeiro de olhar o mundo e um monte de jeito errado de olhar o mundo, né? É claro que isso tem a ver com um discurso que foi sendo construído ao longo do tempo e que acabou admitindo, ou fazendo com que a gente admita, que parece que existem pessoas que são melhores do que outras porque nasceram e cresceram em situações diferentes, né? E esse equívoco ele vem se reproduzindo ao longo da história, e as populações indígenas foram as primeiras vítimas dessa narração que fizeram a respeito da história oficial, né? Essa narrativa hegemônica que foi imposta para a gente e que determinou que os colonizadores são os grandes contadores de história, portanto, inventam a história, e nós somos as vítimas desses mesmos colonizadores. Então, afirmar para as pessoas que eu não sou índio é afirmar para elas que elas estão erradas, que tem um equívoco aí que foi imposto e que a gente precisa, como eu disse, esclarecer isso para que a nossa relação ela seja uma relação muito mais interessante, muito mais inteligente e muito mais humana, né? Afirmar que eu sou Munduruku, sou um brasileiro nascido Munduruku, é afirmar que eu tenho um pertencimento. Portanto, é uma afirmação, não é uma negação. A palavra índio é uma palavra que nos nega. O ser Munduruku, ser Caingangue, ser Guarani, ser Caiapó, ser Chavante, é uma afirmação que a gente faz. E é muito importante que a gente comece a aprender a chamar esses povos pelos seus nomes, né? Porque assim a gente diz que a gente os aceita do jeito que eles são, não do jeito que nós gostaríamos que eles fossem. Porque toda vez que a gente impõe o nosso jeito para o outro, a gente está colonizando. Ainda que a gente não queira, ainda que às vezes a gente ache que não está fazendo isso, na verdade, se a gente afirma a nossa superioridade sobre o outro, nós estamos querendo dizer que o outro é inferior e, portanto, precisa ser igual a gente. E aí a gente não está praticando humanidade. Aí a gente não está praticando solidariedade. Aí a gente não está praticando respeito ao outro, à identidade do outro, ao modo do outro ser, né? Aceitar o outro tal como ele é o que nós chamamos de tolerância. Tolerância não é aguentar, suportar o outro. Tolerância é aceitar que o outro é diferente de mim. E, portanto, eu tenho a obrigação
de entender como o outro pensa, como o outro é, como o outro se posiciona no mundo, né? E aí sim eu construo uma ponte, um diálogo com essa diversidade. E isso faz bem para ambos os lados, porque é isso que nos humaniza. Responde, Ana. Dando continuidade, eu li a sua tese e gostei muito, gostei inclusive da maneira como foi estruturada, a linguagem, visando, como disseste, aos paredes, né, a estrutura dele. Mas tu colocas ali que é muito importante para essa consciência, nova consciência dos povos originários, vou usar também a palavra índia aqui, e tal. Tu colocas que foi muito importante se apostar das ferramentas teóricas da civilização ocidental, né? Preciso repetir aqui o que eu estava colocando. Eu estava colocando que num dos livros do Daniel, ele coloca que foi muito importante para essa consciência, a qual ele explicitou aqui, ele e as lideranças, né, que mudaram o movimento indígena a partir da década de 70, se apossarem das ferramentas teóricas forjadas pela civilização ocidental. E aí eu gostaria assim, que tu falasse a respeito disso e como é que tu articulas, então, esse conhecimento, né? Gostei muito do modelo teórico que tu utiliza, para forjar, articular essa nova identidade. Legal. O livro que você está se referindo é o Caráter Educativo do Movimento Indígena, que foi o tema, né, da minha tese de doutoramento, e que eu desenvolvi uma pesquisa sobre o movimento indígena, das suas origens até 1990, mais ou menos, e como ele instrumentalizou, né, o encontro, o próprio movimento indígena, ele se instrumentalizou para que ele servisse como uma espécie de instrumento pedagógico para poder conversar com a sociedade brasileira. Então, foi um movimento de mão dupla, porque o indígena aprendeu a lidar com os equipamentos, os instrumentais teóricos da sociedade, mas, ao mesmo tempo, a sociedade brasileira também ensinou e aprendeu, né? Então, houve uma troca, como tem que ser, na verdade, né? A educação, ela se caracteriza exatamente por essa troca de saberes. E eu quis mostrar nesse trabalho que o movimento indígena ele foi crucial para que a sociedade brasileira começasse a desentortar o pensamento dela, para entender melhor a atuação dos indígenas na sociedade brasileira. Lembrando sempre que eu parto de um princípio de leitura do que é cultura, e como a cultura ela se estabelece, né? Se estabelece para cada povo, para cada cultura, né? Para cada sociedade. E a gente sabe, vocês sabem também, que posso falar sem microfone, você me escuta? Aqui estão gravando lá em cima, parece, né? Eu sei se segue do mesmo jeito. Eu parto um pouco de pensar a cultura como uma espécie de resposta que nós damos, que cada povo dá, aos dramas da existência. Todos nós, humanos, somos filhos da natureza. Nós somos natureza, todos nós. Mas em algum momento houve uma cisão, uma separação entre nós e a natureza. De modo que a gente, como seres incompletos,
ao sair da natureza, essa incompletude nossa foi obrigada a construir instrumentos para poder entender o seu lugar no mundo. Todos os povos desse nosso planetinha têm basicamente 4 perguntas que se fazem. São perguntas iguais, mas que geram respostas diferentes. As perguntas são: quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu faço nesse mundo. As perguntas são as mesmas. O que muda são as respostas. E o ser humano, por conta da sua incompletude, porque a natureza é completa em si, né? A natureza, ela tem todas as respostas. Nós humanos não temos todas as respostas. Por isso construímos instrumentos, né? A gente não pergunta para uma onça o que ela vai ser quando crescer, né? Porque ela já nasce sabendo tudo e vai desenvolver a sua existência a partir que ela já sabe. Nós humanos, por conta dessa separação, acabamos tendo que compor, acabamos tendo que construir instrumentos que nos permitissem a gente sobreviver nessa natureza, dentro da natureza, no processo de natureza. Parece que está aí. E isso deu a impressão, e veja que tem histórias tradicionais que contam, né, como foi esse princípio. Mas a partir daí houve uma separação e nós humanos tivemos que, como animais da natureza que somos, tivemos que inventar esses instrumentos para a nossa sobrevivência. O que eu estou dizendo com isso, que eu quero deixar claro, é que não existem povos melhores que os outros, superiores aos outros. Não existem culturas melhores que as outras. As culturas, elas são uma tentativa de nós humanos respondermos aos dramas da existência, que é resumido nessas 4 perguntas. Nós somos os únicos seres da natureza que precisamos entender o nosso lugar no mundo. E precisamos encontrar uma resposta e um sentido para a existência. Isso nos é dado pela cultura e por a gente ter cabeça dura também, né? E a gente vai buscando essas respostas dentro disso que nós chamamos de cultura. Então, cada cultura tem respostas significativas para essas perguntas. O que foi acontecendo no nosso mundo ocidental é que uma única história foi sendo colocada como a história verdadeira. E as crenças, e a crença como uma crença verdadeira, abafando as outras, né? O modo de vida, a construção da economia, a organização política, tudo isso foi sendo colocado como sendo a perfeição. E como nós nascemos dentro desse enredo, a gente foi aprendendo que não adianta fazer qualquer coisa, não adianta fazer nada, que a gente não vai mudar o mundo que está colocado para a gente. Então a gente acaba sendo levados a pensar que o único mundo possível é esse que nós vivemos. E não conseguimos respeitar as outras propostas de mundo, porque eles são colocados sempre como inferiores. E por conta dessa inferiorização das outras culturas, a gente entende que eles têm que se converter ao nosso modo de vida. Pensar como nós pensamos, acreditar no que acreditamos, fazer como nós fazemos. Se eles fizerem isso, eles serão civilizados. E sendo civilizados, eles vão certamente alcançar a resposta mais importante para o drama da existência, que é para onde você vai depois que você morre. Então toda a busca do ser humano é uma busca de eternidade, é uma busca de viver para sempre. E a resposta religiosa é uma resposta que acalenta nosso coração, né? É uma resposta que dá uma certa tranquilidade às nossas próprias angústias, porque é certo, dizem,
que depois que a gente morre vai ter uma outra vida para a gente viver. E isso está presente em todas as culturas, né? Respostas assim estão presentes em todas as culturas. Acontece que o modelo hegemônico que nos foi apresentado foi determinando que esse é o melhor modelo para a gente viver. Então, por estarmos capturados por esse modelo, a gente não se dá conta quando a gente inferioriza o outro, quando a gente quer dominar o outro, quando a gente aceita que alguém diga que o outro não é civilizado, que o outro é selvagem, que o outro é preguiçoso, porque o modelo de sociedade está incrustado na gente, feito uma tatuagem, né? E a gente não consegue arrancar de dentro da gente esse modelo, né? Eventualmente a gente consegue até fingir que se interessa, a gente consegue até aceitar algumas mudanças por conta da nossa sobrevivência, mas de fato o que mora dentro da gente é um modelo de sociedade que nos deixa parados, estáticos e, portanto, não comprometidos com as outras vozes, que também podem ser vozes que ajudem a gente a entender melhor o nosso lugar no mundo, né? E o lugar de todos os outros povos, tá certo? Então, pensar a cultura é uma forma também da gente pensar a nossa incompletude, a incompletude de todos nós. Então, o povo Munduruku tem as respostas para essas perguntas. O povo Caingangue tem a resposta para essas perguntas. E não são perguntas, não são respostas menores, não são respostas inferiores. São as respostas que satisfazem aquele povo. Portanto, não serve para os outros povos. Eu sempre digo, e depois, se sobrar tempo, eu vou ler uma crônica para vocês, em que eu falo justamente isso. A sua perfeição não cabe na minha. As nossas perfeições têm que aprender a conviver umas com as outras, não se impor umas às outras. Porque se a gente tenta impor, repito, a gente se fragiliza. Você fica menor, eu fico menor também. Então, nesse sentido, o que os povos indígenas têm apresentado para o Brasil são alternativas ao pensamento. E mais, os povos indígenas ensinam a dominar os instrumentos sem se deixar ser dominados por eles. Porque na raiz dessas culturas está justamente a ideia de que nós somos apenas seres de passagem. Nós estamos nesse mundo de passagem. E, portanto, se apegar a esse mundo é a ilusão, né? É a ilusão que esses povos sabem, que não é só nosso, aqui é de todos os povos desse nosso planeta, né? Mas que vai na contramão do pensamento ocidental, que é um pensamento calcado na ideia de produzir riqueza, na ideia de dominar a riqueza, na ideia de dominar a natureza, para dela extrair riqueza, né? Porque isso vai dar garantia, sim, de que nós demos certo na vida, né? Disso vem a ideia de que a gente conseguiu vencer, nós somos vitoriosos. Esse é o discurso que se reproduz o tempo inteiro na sociedade e que vai congelando a gente, fazendo a gente aceitar os descalabros que acontecem no mundo, né? E que acontecem no Brasil, que acontecem na nossa cidade, que acontecem no nosso bairro, né? Porque a gente não se compromete, porque o nosso pensamento está sempre na busca de um paraíso. E se houver, a gente não vai contar para ninguém, né? Vai ser só uma experiência de cada um. Tá bom? Bom, eu não sei se vocês gostaram de ouvir isso, mas eu estou lhe falando. Mas eu acho que é só para a gente gravar. Só agora. Mas dá para ouvir bem lá. Primeiramente, porque eu estava quietinho aqui, né? Ouvindo. E como que é, para mim é uma experiência boa de ouvir os nossos pensadores, né? Não só você, mas no caso também os nossos
mais velhos, né? Nós chamamos de Cofá no Caingangue. Bom, já faz 10 anos que eu estou para cá com o Santa Maria, longe da minha vida. E nesse meio tempo a gente vai perdendo esse conhecimento que já se tornou nossos, mais antigos. E eu fico muito pensativo e silencioso, e é a forma, parece que aqui eu estava do lado do fogo, ouvindo, como que é bom isso, e que bom que a gente pode compartilhar com eles, com eles, e que a gente possa trazer isso para eles. Mas envolvendo isso também, professor, eu queria ouvir, já na conversa, né, como que você trabalha para levar, posso chamar vocês de vocês, tá? A eles, sobre as culturas, assim. Quando eu estava te ouvindo, né, quando você diz o diferente, né, a nossa própria cultura caingangue, né, dentro dela ainda a gente tem duas identidades, né, que o professor já trabalhou também, que são os Camé e os Caiô, né, cada um com sua identidade, mas aí o nosso mundo se complementa, um depende do outro. Como que a gente poderia passar isso para os nossos parentes não indígenas, né? Como que o diferente de vocês, né? Na nossa cultura caingangue, o Camé, no meu caso também, o Caiô, ele é diferente, ele tem essa sabedoria dele, mas a diferença dele me complementa. Por isso que eu acredito que a nossa sociedade caingangue, ela vem se constituindo desde então. Como que a gente pode traduzir numa língua, uma forma didática, ou dessa forma para os meus irmãos? Como é que a gente está falando isso? Eu não sei. Mas posso pensar em algumas possibilidades. Eu diria assim, todo o esforço que os povos indígenas têm feito de sobrevivência, né? O povo indígena é um povo que resiste há 523 anos ao desaparecimento. Muitos não resistiram, desapareceram mesmo, né? Desapareceram de uma forma violenta, de uma forma cruel, de uma forma desumana, mas muitos outros conseguiram resistir, né? E hoje estão aí para contar um pouco dessa história. Ainda somos 305 povos dentro dessa terra chamada Brasil, né? O que não é pouca coisa. Ainda falamos 274 línguas, o que representa uma diversidade linguística muito importante, né? Que infelizmente o Brasil institucional, não é ninguém em particular, né? O Brasil, ele deixa passar, né? Não valoriza essa riqueza que tem, que é um componente fundamental, inclusive para a construção da identidade brasileira. E a gente não se dá conta disso porque o discurso oficial não permite ou não permitiu que a gente aprendesse, né, a chamar cada povo pelo seu nome. Preferiu chamar de uma forma genérica, escondendo as especificidades de cada povo, e com isso empobrecendo inclusive a própria educação brasileira, né, que não permitiu que as nossas crianças, nós éramos essas crianças há um tempo atrás, não permitiu que nós todos aprendêssemos um pouco sobre essa diversidade. Pelo contrário, só nos ensinou aquilo que a gente precisava saber sobre esses povos. E o que a gente precisava saber? A gente precisava saber que eles eram inferiores, que eles eram menos, que eles eram uma negação. E fizeram isso folclorizando os nossos saberes. Fizeram isso dizendo que o que a gente ensinava, ou o que a gente dizia, eram histórias fantasiosas, né? Eram histórias da carochinha, para botar medo nas pessoas, né? E que são, portanto, histórias que não devem ser repetidas. E isso folclorizou a própria existência dos povos indígenas.
Então, o processo pedagógico que o Brasil vive desde 1500 é um processo de apagamento das nossas diversidades, das nossas diferenças. Isso valeu para nós indígenas, valeu também para o povo negro, né, trazidos para cá, escravizados que foram, para servir aqueles que efetivamente eram os preguiçosos, que não gostavam de fazer nada. Precisava de alguém fazer por eles. A isso eles chamavam de autoridade. A isso eles chamavam de poder. Né? O poder de mandar o outro, o poder de escravizar o outro, como se isso fosse uma medida de força, uma medida de humanidade. Né? E pelo contrário, era justamente uma tentativa de apagar as diversas experiências de humanidade que o Brasil estava vivendo, porque era necessário reafirmar que a única identidade importante é a identidade do colonizador. As outras identidades não importavam, e eles provavam isso sacrificando essas populações, sacrificando seja pela escravidão, sacrificando pela perseguição, sacrificando pelos maus tratos que sempre esse povo sofria. Né? Então, toda essa composição didática, pedagógica, ela vai passando a história o tempo inteiro, em diferentes graus, e vai se transformando num conteúdo que vai fazer com que o nosso povo brasileiro ache, de fato, que a história contada pelo colonizador é a história verdadeira. E a gente não questiona mais porque o Estado brasileiro, essa figura, né, assim, um pouco aleatória, o Estado brasileiro, ele tem como instrumento de reverberação do conhecimento uma instituição que se chama escola. E pela escola ele vai dominando os conteúdos que precisam ser ditos, vai dizendo o que a cultura deve ensinar, o que a escola deve ensinar como cultura para as crianças. E isso passava pelo apagamento da memória ancestral que as crianças traziam, porque dentro de cada um de nós mora um indígena e um negro, ao menos que a gente seja filhos legítimos de europeus, né? Se a gente está aqui nesse país com alguma mistura, a gente está trazendo da gente negros e indígenas também. Né? Portanto, isso está na nossa memória ancestral, está na nossa formação identitária, está dentro da gente. Mas o que a escola fez, o que a narrativa oficial fez, ela fez com que a gente não gostasse do nosso passado. Eu sempre gosto de usar uma imagem aqui que é a do espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente vê a nós mesmos, não é verdade? Mas também a gente vê refletido uma imagem que está atrás de nós. Renato Russo cantou isso. Nos deram o espelho e vimos um mundo doente. É a mesma coisa. Essa imagem serve muito para dizer que nós olhamos para nós e enxergamos o que nos ensinaram a enxergar de nós mesmos. E nos fizeram esquecer o que estava atrás de nós, que é o passado, que é a nossa memória. Porque no passado do povo brasileiro tem negros e indígenas. E nos ensinaram a não gostar nem de negros, nem de indígenas. Nos ensinaram a supervalorizar muitas vezes aquilo que parece ser o supra-sumo da humanidade, né, que é justamente a alma colonizadora que mora dentro da gente. Então a gente acabou esquecendo que nós somos parte desse território, desse lugar, nós pertencemos à ancestralidade desse lugar e acabamos aceitando o papel de colonizadores. E quando a gente aceita o papel de colonizadores, a gente acalma nosso espírito, acalma nossa alma e, portanto,
dá a impressão de que estamos realizados, porque esse é o melhor dos mundos. Então vejam que o que eu estou narrando para vocês aqui é, na verdade, todo um processo pedagógico, didático-pedagógico, de transmissão de conteúdo, de transmissão de conhecimento, que é passado pela escola, através das disciplinas, através, né, das atividades, através de um modelo de humanidade que se nos é apresentada como, eu disse, como um modelo da perfeição. Então a gente realmente, a nossa formação toda deixou de fora as vozes das origens. Deixou de fora. E quando essas vozes aparecem, e infelizmente isso tem estado cada vez mais presente na sociedade brasileira, quando essas vozes aparecem, as pessoas começam a perseguir. As pessoas começam ou continuam a maltratar. As pessoas começam a ser intolerantes com a diversidade. Porque como nós não aprendemos a tolerância, a gente não consegue praticar. A gente só faz o que a gente aprendeu a fazer. Se a gente aprendeu a não amar, a única coisa que a gente sabe fazer é não amar. Agora, será que a gente pode aprender a amar? Esse talvez seja um exercício pedagógico que a gente precisa fazer, sabe? Reconstruir no Brasil uma pedagogia do pertencimento. Uma pedagogia que comece a ensinar para as crianças essa alma ancestral que está dentro delas, para que elas se comprometam com esse lugar, com esse território, e que elas possam olhar também para os outros do jeito que os outros são, não do jeito que elas aprenderiam a tratá-los, né? Eu quero crer que nós chegaremos a isso um dia. Na verdade, acho que não. Mas existe uma esperança no ar, né? Quem sabe? Isso pode acontecer. Fala que quero buscar aqui os diversos livros. Gostei muito desse livro publicado editado pela FTP, Vozes Ancestrais, onde tem a história que o Marcelinho colocou. Das duas metades. Das duas metades. Muito bom. Mas assim, um dos seus livros, Crônicas de São Paulo, ele termina de uma forma otimista, né? Eu poderia, ao invés de eu contar como é que termina o livro, que é um livro muito bom, um roteiro fantástico sobre a capital paulista, mas ele termina otimista. Poderia dizer por quê? Esse livro que o companheiro está se referindo, Crônicas de São Paulo, uma Olhar Indígena, é um livro que eu escrevi porque eu moro em São Paulo, né? Moro no interior de São Paulo, mas por um tempo eu morei na capital. E chegando na capital, isso ainda bem mais menino do que sou hoje, eu fiquei muito incomodado com a cidade, porque São Paulo é uma aldeia onde as pessoas não se conhecem. E eu vinha de uma aldeia, de uma experiência de aldeia, onde todo mundo se conhecia. E por isso bateu um certo desespero em mim. Como viver num lugar onde as pessoas não se veem, não conversam, não dançam juntos? E aí eu passei a procurar, e aí bateu um desespero, porque eu não conseguiria viver nesse lugar. Estava certo de que eu iria embora, eu ia voltar para a aldeia, não é? Mas eu ouvi umas vozezinhas dentro de mim que diziam que eu precisava conhecer melhor aquela aldeia. E eu passei a andar pela cidade, né? Passei a buscar na cidade pontos de encontro que me fizessem uma ligação entre o meu lugar ali. Eu sou um estrangeiro em São Paulo também, né? Eu venho do Pará. Me desse uma liga
para eu achar que aquele território também podia ser meu. Ali também podia ser minha aldeia. E eu passei a andar pela cidade toda, norte, sul, sul, leste, oeste, para buscar esses pontos de encontro. E na medida que fui fazendo isso, com o passar do tempo e tal, eu fui encontrando realmente esses lugares, né, essas ilhas de resistência que existem em São Paulo, existem mesmo, e isso me acolheu, sabe? Saber que eu estava no lugar onde os ancestrais também passaram, me deu uma acolhida. Depois de um tempo, eu resolvi escrever crônicas a respeito dos bairros de São Paulo que eu havia passado e que tivessem nomes indígenas, né? Aí eu peguei 10 ou 12 desses bairros, né? E fui desenvolvendo livremente, não tem nenhum compromisso com a ciência ou com a história, qualquer outra. São crônicas, portanto, são passagens minhas por esses lugares, em que eu vou desvendando esses lugares para mim mesmo e depois para aquelas pessoas que eventualmente pudessem gostar de ler o que eu escrevia, né? Porque vocês sabem, eu não nasci escritor, né? Nasci bonito, mas escritor não. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo a fazer. E eu costumo dizer, inclusive, só uma digressão, eu costumo sempre afirmar às pessoas que eu escrevo por egoísmo, por puro egoísmo. Porque eu escrevo sobretudo para mim mesmo, né? Para minha memória. Escrevo para não esquecer, né? Eu escrevo para fazer um exercício de memória das coisas. Então a escrita, né, é uma forma de eu não deixar com que a minha ancestralidade se escape, né? Por conta da formação, ter passado por feito muitas faculdades, pós-graduação, mestrado, doutorado, a tendência é a gente ir deixando as coisas para trás, né? Ficar só ali no esquecimento. E eu, com a escrita, pude fazer isso paralelamente, né? Eu fui aprendendo as coisas da cidade, aprendendo a ciência, ao mesmo tempo que eu fui escrevendo as memórias, né, que me vinham à mente. E essas crônicas, elas são uma forma também de eu encontrar um lugar dentro desse grande território, dessa grande aldeia, né, chamada São Paulo. Então, eu sou um camarada esperançoso, né? Eu trago a esperança como projeto. É um projeto de existência. Mas eu não sou um iludido. Não sou iludido, né? Não ser iludido significa dizer que eu não posso ficar esperando. Eu tenho que agir. Paulo Freire chamava de esperançar isso, né? Esse ato de você não ficar aguardando, não ficar esperando. É o ato de você se colocar a mão na massa e, na medida do possível, você ir transformando o lugar onde você está. Então, essa também é uma postura política. Para quem não gosta de política, né, precisa saber que fazer política é parte do nosso compromisso com o lugar que a gente vive. Né? E aqui, quando você trata de política partidária, que é outra coisa, é um outro tema. Mas o ser político é o ser que se compromete com o lugar que a gente vive, com o território, com o lugar que a gente está, né? Com a nossa casa, com o nosso bairro, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país. Então é um movimento que a pessoa tem que fazer, né? Por isso, talvez, as múltiplas atividades que você diz assim como se fosse uma grande coisa, não é porque é a mesma pessoa atuando aonde está, né? Fazendo as coisas como tem que ser feita, como eu acredito. Então, nesse sentido, eu sou um fazedor, né? Eu sou um fazedor de esperança, né? No sentido de esperançar. Acho que escrever é uma forma da gente também contar as nossas crenças para as pessoas, sabe? Escrever é uma forma de a gente convencer as pessoas
de que lutar vale a pena, né, de não desistir jamais. Se isso vai gerar esperança, eu não sei, né? Mas eu costumo acreditar, sim, que isso pode inspirar, pode fazer com que as pessoas se inspirem para elas mesmas fazerem seus caminhos, tá? Não estou aqui para indicar caminho, não, para ninguém. Eu estou aqui para provocar que as pessoas busquem seus próprios caminhos. E nem é o Jurecê falando. Não é o Pajé Jurecê falando, é o Daniel Munduruku. Então, nesse sentido, quero dizer assim, né? A minha escrita é uma escrita de esperança. Mas eu sou um realista, né? E como tal, procuro colocar a mão na massa para eu não ficar iludindo as pessoas. Porque a esperança é ilusão. A esperança como esperar é ilusão. Mas a esperança como fazer é realidade. Já cantaria o Maluco Veneno. É isso. Pela leitura do livro, eu achei esperançoso. Final, assim, porque assim, eu acho que tu ajuda bastante assim, a pensar no indígena e essas três décadas que tu analisa, assim, tem um ponto de virada no movimento indígena. Se a gente pensar na década de 70, por exemplo, quando eu era estudante de antropologia, nos primeiros contatos, havia assim um desalento muito grande do horizonte que se abria para os povos indígenas. Eu me lembro de antropólogos que eram completamente pessimistas. E se esgotasse com a militância do Cine, né? Uma visão, aquilo era uma coisa completamente diferente dentro da igreja. E foi aonde eu vi se esboçar primeiros traços assim, de que algo podia mudar. Mas não me lembro assim. As coisas mudam ao longo dos anos 80 e eu acho que o teu material assim, me ajudou muito a organizar esse tipo de informação. E eu acho que tu identificas muito bem um ponto de virada, né? E eu acho que poderias falar mais sobre isso? Então, para que o nosso público aqui saiba do que a gente está falando, basicamente, a minha tese de doutorado pegou o movimento indígena desde a sua origem, dos anos 1970 até 1990, que foi o embrião, né, do movimento indígena e que vai repercutir até 1988, quando, aliás, diga-se de passagem, hoje a nossa Constituição brasileira está fazendo aniversário. São 35 anos de uma luta que o povo brasileiro tem feito para manter a democracia. Né? A nossa Constituição está de parabéns hoje e nós estamos de parabéns também porque nós conseguimos fazer com que ela permanecesse viva, né, até os dias de hoje. E essa Constituição também vai ser um ponto de virada nisso. Porque até 1988, pessoal, as populações indígenas eram consideradas populações de passagem. Desde 1500, mas sobretudo a partir de 1964, foi determinado que os indígenas iriam desaparecer. E iam desaparecer através de políticas, da política oficial. E isso estava estabelecido ali a partir de 64, com uma ideia do indígena ser integrado à sociedade brasileira. Se dizia naquela ocasião que os indígenas iriam desaparecer porque haveriam políticas que fizessem com que eles passassem
a ser brasileiros, porque até ali, até 88, o indígena não era considerado brasileiro. Ele era considerado em processo de civilização. O que é civilizar alguém? Civilizar alguém é colocá-lo dentro de uma forma que se chama Código Civil. Todos nós somos civilizados porque todos nós estamos dentro dessa forma. O Código Civil de uma sociedade é o livro que determina, onde estão escritas todas as leis, que determinam o que é ser brasileiro, ou o que cada cidadão brasileiro tem que fazer para continuar sendo brasileiro. Então é um conjunto de leis, de normas, de condutas, de regras que fazem com que nós sejamos enquadrados dentro dessa categoria de civilizado. Nós fazemos parte de uma civilização porque essa civilização tem regra. Os povos indígenas, eles não seguiam essas mesmas regras. Primeiro porque não falavam a mesma língua, não tinham os mesmos costumes e hábitos, tinha toda uma cultura diferenciada. Isso desde 1500, claro, aliás, desde muito antes de 1500, não ao marco temporal, portanto. E essas sociedades, elas estabeleciam as suas próprias regras, as suas próprias leis, seu jeito de se conduzir no mundo. Só que repito novamente, né, essa narração oficial, hegemônica, que foi sendo desenvolvida, fazia com que os indígenas, eles tivessem que ser enquadrados dentro desse código, ou seja, deles serem civilizados. O que é civilizar o indígena? É fazer com que ele entenda a lei, é fazer com que ele vire, portanto, brasileiro, cidadão brasileiro. Mesmo que não quisesse. As leis, as políticas públicas desenvolvidas eram para que eles aprendessem a ser brasileiros. E isso não importava se fosse a força. Eu sou nascido em 64, não é para fazer conta. Portanto, eu sou filho dessa época. Vocês terem uma ideia, por volta dos meus 8, 9 anos, eu fui jogado nas cidades para aprender a ser gente. Não deu certo comigo. Mas eles tentaram, pelo menos. E para onde me mandaram? Para a escola. Porque a escola é o lugar de civilizar as pessoas. A escola é o lugar aonde se ensina como ser cidadão. E me mandaram para a escola, sem eu saber nada da cidade, sem eu saber nada do comportamento, sem falar direito português, me mandaram para a escola. E eu cheguei na escola completamente aturdido, vestindo uma roupa que não cabia em mim direito, usando um sapato que apertava meu pé. E na escola eu descobri, então, que eu era índio. Até então eu não sabia que eu era índio. Até então não sabia que existiam índios. E aqui eu estou usando índio no sentido que se usava naquela ocasião. Né? Eu fui descobrir da maneira mais perversa, né, que eu havia recebido ali naquele momento um apelido. E fui descobrindo que apelidar alguém é a forma de dizer que ele não é igual a gente. Não à toa, o bom apelido é aquele que diz que o outro tem algum problema, algum defeito, né? Tem alguma má formação. O apelido é aquele que coloca a pessoa para baixo. Porque diz que ele é feio, é gordo, é magro, é branco demais, é preto demais. A gente sempre coloca no outro algo que a gente considera ser um defeito. E a palavra índio é exatamente isso, uma palavra que nega. Portanto, garantindo que eu nasci com um defeito. Para eu me livrar desse defeito, eu tinha que passar pelo arrumador de defeito.
que é a escola. Se desse tudo certo, eu deixaria de ser índio e passaria a ser brasileiro. Vocês já ouviram isso, porque isso foi muito comum nos últimos 4 anos, as pessoas falarem, né? Aí quando falavam dos povos indígenas. Que é a mesma ideia, a mesma teoria que vem se repetindo, que é a ideia da integração do índio à sociedade brasileira. Fazer com que o índio deixe de ser quem é, assuma uma identidade que não é a dele e com isso garanta que ele não tenha mais direito à terra, ao território, à sua cultura, ao seu modo de ser, às suas crenças. Então vejo que é um plano. Os indígenas ainda assim existiram, fizeram o movimento acontecer. A rebelião dos militares, um grupo de jovens indígenas enfrentou, fez um enfrentamento, reuniu a sociedade civil e conseguiu sobreviver e aprovar na Constituição de 1988 dois artigos que garantem que os indígenas têm direito a permanecer indígenas. Até 88, se eu quisesse ser brasileiro, eu tinha que negar ser indígena. Mas se eu quisesse afirmar que era indígena, eu não podia dizer que era brasileiro. 88 vai dizer que não é bem assim. Os constituintes vão dizer que o indígena tem direito a ser brasileiro sem precisar deixar de ser indígena. É ali que nascem os direitos dos povos indígenas. A Constituição, entendem por que querem derrubar a Constituição? Fiz uma pergunta, né? Entenderam por que querem derrubar o tempo inteiro a Constituição? Porque ela é garantia de direitos. Ela é garantia de direito para as minorias, para os velhos, para as crianças. Recentemente teve eleição para os conselhos tutelados. O que garantiu tudo isso foi a Constituição. Alguém vai dizer assim, mas isso é tudo ruim, é tudo besteira. Estatuto do idoso, para quê? Cara, para quê? Estatuto dos povos indígenas, para quê? Tudo isso vai ser desmerecido o tempo inteiro por aqueles que acham que os direitos têm que ser só para aquela elite que comanda. A elite que é aquela que tem a voz de sempre, né? Que comanda o Brasil desde sempre. Então veja que 88 foi um ano de virada importante. A partir daí nasceram os direitos indígenas. Aí o indígena pôde ter seu nome registrado como indígena, que até então não podia, pôde ter o direito à terra demarcada, porque eram terras tradicionalmente ocupadas por eles, né? Pode ter direito a uma educação diferenciada. O que significa isso? Significa que um caingangue não precisa aprender só as coisas da cidade. Ele precisa e merece aprender as coisas da cultura dele. Precisa e merece ter direito a aprender a ser alfabetizado na sua língua materna. E por aí vai. Teve o direito garantido a uma saúde diferenciada. Ou seja, o modo indígena de entender a doença e a cura são diferentes. É preciso fazer com que esses indígenas possam exercer a sua medicina, aliada à medicina ocidental. Aonde uma medicina não resolve, a outra entra. É simples assim. Aí algumas pessoas cabem surgindo, não, mas isso é privilégio. Isso é privilégio, né? É privilégio justamente porque fere aqueles que de fato são privilegiados. Porque vai precisar que o Estado brasileiro esteja mais presente na vida do seu povo, na vida do povo brasileiro. Vai exigir que o Estado brasileiro ele cumpra as determinações da Constituição que garante que tenha um sistema de saúde único, universal, e que todo mundo seja tratado da mesma maneira.
Então foi a luta do movimento indígena levou à aprovação da Constituição, a esses 2 capítulos. Coisa pouca, mas que foi determinante para a gente mudar um pouco esse eixo de entendimento das populações indígenas. Depois, claro, quem quer saber mais sobre isso, pode comprar o livro também, porque ele está disponível, né? Aliás, falando em livro, eu trouxe alguns livros aí. Depois, quem quiser, tiver interesse, né, eu vou ficar aí um pouquinho para autografar também, mas eu vou aproveitar para fazer a minha merchandising, pode? Porque eu trouxe aqui, tem mais do que 3 títulos lá fora, mas eu trouxe esses 3 para mostrar para vocês, porque são livros que eu considero bem importantes para a gente entender isso tudo que a gente está conversando aqui, tá? Primeiro livro que eu queria mostrar para vocês, e depois, se sobrar um tempo, eu vou ler uma crônica dele, chama Das Coisas que Aprendi. Reflexões, ensaios sobre o bem viver. Que são reflexões que eu fiz, que fui fazendo, e que eu procuro fazer essa ponte entre os saberes da tradição e os saberes ocidentais. Bom, é um livro fácil, gostoso, modéstia à parte, claro, e que vale a pena vocês conhecerem. O outro que eu ia mostrar para vocês é esse daqui, ó. Chama Mundurucano 2. Tanto o Mundurucano quanto o Das Coisas que Aprendi, eles foram publicados pela minha editora. Eu sou empresário também. E é um livro que eu escrevi pensando nos professores. Os professores, eles precisam ser melhor formados, vocês sabem disso, né? Nem sempre a universidade garante para os seus professores uma formação mais ampliada sobre a temática indígena. Então, muitos preconceitos e estereótipos, eles são reproduzidos pelos professores. Porque a gente ensina o que a gente aprende. E o que a gente aprendeu quando era criança foi todos os equívocos possíveis e imagináveis. E ninguém ainda nos disse que são equívocos. Nem a universidade. Então, os professores continuam acreditando que o que eles aprenderam quando eram crianças ainda vale. Só que não vale mais. É preciso atualizar o repertório. É preciso saber como chamar os nossos povos. É preciso ler alguma coisa que digam como os indígenas se entendem. Foi por isso que eu escrevi esse livro, que se chama Mundurucano, que é uma brincadeira com o filosofando, né? Quando um ocidental está pensando, ele diz, a gente está filosofando. Quando o Mundurucano está pensando, o que ele está fazendo? Então, aqui eu estou mundurucando com os professores, para que eles aprendam um pouco, né, no repertório, seu repertório, atualizem seu repertório, o jeito de chamar, qual é a melhor maneira de se referir às populações indígenas, quais são as teorias que falam de suas origens. Tem aqui bastante propostas de atividades com alunos, com leituras, né, para alunos e tudo mais. Então, ele é uma espécie de manual. Eu gosto muito desse livro, sabe? Não foi só porque eu escrevi, não, mas foi principalmente porque eu escrevi. É chique. E, finalmente, queria mostrar para vocês essa edição nova do meu livro mais bonito, mais famoso, mais elegante, mais chique, como eu, que é também um livro de memória. Chama Meu Voo Apolinário, um mergulho no rio de minha memória. Esse foi feito pela editora Delbra, que é uma editora aqui do Sul, aqui de Porto Alegre. Aqui no Brasil, e fez essa nova edição com novas ilustrações. Está um livro bem bonito. Já era bonito antes, agora ficou melhor, porque está com uma roupagem nova. E é um encontro desse neto aqui com o seu avô. É uma história real que precisou ser ficcionada para poder ficar mais agradável à leitura das pessoas, né? Que não é só a memória nua e crua dos acontecimentos, mas também um pouquinho de ficção para ajudar a que a leitura seja boa. Eu trouxe esse livro também aqui, que é um lançamento, um relançamento,
dessa obra e eu ficaria feliz de não levar nenhum de volta para casa. Eu também, nessa estava falando como que eu gostaria de saber, já é minha pergunta, como que eu gostaria de saber que se constrói, entendo também esse pensamento de vida que tem, e isso ele é muito dos povos tradicionais, não que o indígena ele não tenha, né? Mas eu acredito que como a gente é orientado pelos nossos avós, você foi orientado por ele, eu fui orientado por uma mulher, então é diferente, pela minha avó. Então eu também tenho essa ideia de trabalhar com o texto, né? Mas eu faço outra pegada. Eu vou em formação de professores, não indígenas, para dar a ideia, da proposta de se trabalhar a história e cultura indígena dentro de sala de aula, né? Ou eu vou olhar lá dentro para ver o que está acontecendo. E gostaria de dar trazer um pequeno histórico aqui. Fui numa escola aqui da nossa própria região aqui, e como que o teu trabalho ele é tão importante, como que a gente precisa trabalhar isso ainda. É que eu estava lá dentro de um pequeno auditório do tamanho desse, mas organizando ali na mesinha, né, minhas coisas, para me fazer uma apresentação para as crianças e para os professores que estavam ali sentados, e as crianças ficavam dizendo: quando que o indígena vai chegar? E eu estava ali. Então eu gostaria de ouvir você como que a gente pode ainda trabalhar muito mais claro. Então acho que essa é. Mas é como que a gente ainda precisa muito, né, se trabalhar isso. Né? E como eu estava te ouvindo, como você diz, a gente reproduz o que a gente aprende, e realmente fica também uma própria crítica. Eu acho que a gente, enquanto caminhando, a gente precisa deixar os não indígenas aqui, como você disse, deixar vários piores para vocês pensarem, né, sobre essa educação que está acontecendo. E gostaria também de falar de como que a gente precisou, para a gente poder falar sobre história e cultura indígena, a gente precisou de lei. A lei 11.645. Talvez, senão a gente nem estaria. Tá legal, vou procurar ser mais breve. Você já viu que eu falo muito, né? Mas esse livro tem como subtítulo Roda de Conversa com Educadores sobre Vivências, Piolhos e Afetos. É um subtítulo que eu dei justamente para lembrar as pessoas que o povo Munduruku, mas eu quero crer que muitos povos também têm isso. O povo Munduruku tem um método educativo que é passado pelas mães, que tem a ver com a captação de piolhos. Quando uma criança faz alguma estripulia, alguma coisa que não agradou a mãe, ao invés dela passar a tapa, né, na criança, ela chama essa criança para catar piolho nela. E ali, naquele ato de catar piolho, enquanto ela finge que está catando piolho, a boca dela está pertinho da orelha da criança e vai contando para eles alguma história. Vai dizendo para eles alguma coisa que essa criança vai poder depois levar como uma espécie de conselho para aquilo que aconteceu, ou para aquilo que a mãe não está muito satisfeita, ou para uma briga que a criança teve com outro colega. Né? Catar piolho é um ato pedagógico. Não é simplesmente um ato de higiene, mas é um ato pedagógico, ou seja, é o ato de ensinar. Né? É um ato em que você acolhe
A criança tem que deitar o colo, deitar no colo da mãe, deitar a cabeça no colo da mãe para poder ser acariciado, né? Esse ato de acolher, de trazer, de conquistar a confiança é o ato da educação primordial. É fazer com que a criança confie na gente. Confiando no educador, na educadora, a criança vai estar disposta a ouvir tudo que ela precisa ouvir. Sejam elogios, sejam também admoestações, né? Sejam palavras boas, às vezes sejam palavras carregadas de castigo, digamos assim. Então esse é um ato, né, que as sociedades indígenas foram desenvolvendo ao longo do tempo como uma forma de reproduzir o conhecimento sem violentar a criança. Aqui no Ocidente, eu costumo dizer que a grande diferença entre o Ocidente e os povos indígenas está na leitura do tempo. Na leitura do tempo. O tempo ocidental é o tempo do relógio. E o tempo do relógio corre para frente. E o relógio simboliza uma espécie de prisão. Nós estamos presos a uma ideia de tempo linear, um tempo que corre para frente. Porque o tempo do relógio é o tempo da riqueza, é o tempo da produção, é o tempo do acúmulo, é o tempo da poupança, é o tempo do investimento, é o tempo de correr atrás do tempo. Porque dizem por aqui que tempo é tempo, na verdade. Mas é também concebido, né, como isso, como produção. Dinheiro é o resumo, né, do trabalho das pessoas. E nós somos o tempo todo levados a correr atrás desse tempo, acreditando que um dia, se tudo der certo, nós seremos felizes e realizados e poderemos usufruir da vida eterna. Amém. Isso tem muito a ver com uma pergunta que está com uma síntese do pensamento ocidental, que é a pergunta que todos nós quando éramos crianças, ouvimos essa pergunta, nós como pais e mães fazemos essa pergunta, e a pergunta é... Esqueceram? A gente consulta. A pergunta é, qual a pergunta que a gente mais faz para uma criança? O que você vai ser quando crescer? Não sei se vocês já repararam, mas essa pergunta é a síntese de todo o nosso sistema. Do nosso sistema educacional, do nosso sistema financeiro, do nosso sistema político. Porque nós estamos o tempo inteiro dizendo que nós, para as nossas crianças, que elas são o futuro do Brasil. Nós estamos o tempo inteiro dizendo para elas que elas precisam ser alguém na vida. E ser alguém na vida, nessa concepção, significa você ter riqueza. E a riqueza, a gente não consegue de uma hora para outra. Só alguns conseguem, né? Mas a gente não consegue de uma hora para outra. A riqueza é uma construção. E, portanto, você vai lembrando para as crianças, para a criança, que ela é um projeto, ela é um via ser, ela é um investimento. Os pais, quando estão com raiva dela, inclusive, dizem isso, né? Eu estou investindo muito em você e você não está me dando retorno. É a ideia que foi sendo introjetada na gente de que criança, ela é um projeto. E nós, adultos, oferecemos todas as condições para que esse projeto aconteça. Colocamos nas melhores escolas,
E a melhor escola é aquela que oferece futuro. É aquela que oferece karatê, judô, capoeira, natação, balé, futebol. Porque se der tudo certo, vai encontrar um talento ali que vai explodir. Mas se nada acontecer, ela vai estar preparada para enfrentar o vestibular e escolher a profissão mais lucrativa possível, desde que não seja professor, vai dar certo. E aí ela vai poder fazer aquilo que a sociedade quer que ela faça, produza riqueza, para que a roda continue rodando, de acordo com o que a sociedade pensa, né? Perguntar para uma criança o que ela vai ser quando crescer significa dizer que a gente não aceita ela do jeito que é. A gente está querendo que ela seja algo que nós adultos queremos que ela seja. E é isso que tem sido um grande erro da sociedade. Esse é o tempo ocidental. É o tempo da riqueza, é o tempo da produção, é o tempo do acúmulo, é o tempo do futuro. Porque nós olhamos para o tempo de uma forma linear, andando sempre para frente. E nós estamos atrás o tempo todo desse futuro que vai chegar. Então nós estamos sempre olhando para algum lugar, buscando alguma coisa, querendo acertar um alvo que vai nos garantir riqueza e tranquilidade. O tempo indígena, e essa é a grande diferença talvez entre nós, não é baseado no tempo do relógio. O tempo do indígena é o tempo da natureza. E a natureza não corre para frente, a natureza corre para trás. Ela faz o anti-horário. Não é o para trás no sentido de voltar para trás, mas no sentido de ficar sempre num processo de buscar um caminho para seguir adiante. A natureza, ela se debruça sobre ela mesma para se renovar, para seguir para frente, buscar impulso. Os povos indígenas que nunca se afastaram da natureza descobriram isso e foram construindo toda a sua cultura em cima de uma parceria com a própria natureza. Posso tirar da natureza o que eu preciso, sem precisar detoná-la, porque ela vai continuar sendo generosa na medida em que a gente é generosa com ela. Posso viver da natureza, posso caçar os animais, posso pegar os peixes, posso arrancar uma árvore aqui e ali, mas eu não posso destruí-la, porque a natureza sou eu sou a natureza. O tempo indígena, portanto, ele é um tempo circular, ele não é linear. Entre os indígenas, pelo menos os que eu conheci, que tive a oportunidade de conversar, sempre que eu perguntava sobre o tempo para eles, para essas pessoas, elas sempre me afirmavam, né? Nós só temos 2 tempos. No Ocidente nós temos 3, passado, presente e futuro. Nos povos indígenas nós só temos 2. O passado, chamamos de memória, e o agora, que chamamos de presente, ou o presente que chamamos de agora. Entre os indígenas não existe a palavra futuro. E sabe por que não existe a palavra futuro? Porque futuro não existe. Futuro é ficção. Futuro é especulação. Futuro é um desejo. Quando a gente é mais concreto, como os povos indígenas são, não dá tempo para a gente pensar no tempo que vem. Porque a gente está tão comprometido com o tempo agora que nos obriga a estarmos em troca permanente com a natureza e com os seres humanos que também são natureza. O tempo do relógio é o tempo egoísta. Todo mundo tem aqui o seu. Hoje é o celular aqui. Substituir, mas é a mesma coisa. Todo mundo tem o seu, às vezes mais de um.
O tempo da natureza é o tempo do coletivo. É só pensar que não é possível ter uma árvore sozinha. Uma árvore sozinha não existe, a não ser, claro, que seja a árvore de Natal. E de plástico, claro. Mas uma árvore sozinha, plantada no chão, ela ali, aparentemente sozinha, na verdade, ela está trocando com os outros seres. Ela precisa da terra, da água, da chuva, precisa do humus da minhoca, precisa da própria minhoca, portanto, precisa do passarinho, precisa dos outros seres da natureza para poder sobreviver, para poder se renovar permanentemente. Quando a gente se sente natureza, é isso que a gente faz. A gente acaba construindo um mundo mais coletivo. E é isso que não cabe, às vezes, na cabeça desse modelo hegemônico que a gente segue, desse modelo econômico hegemônico que a gente segue, em que as pessoas são educadas para serem sozinhas, para serem solitárias, para se realizarem sós, né? Para dizer que elas são melhores que as outras, uma constante competição com as outras pessoas, porque eu sempre olho para o outro como meu adversário. E se é meu adversário, eu tenho a desculpa de passar a perna nele. Eu tenho a desculpa de tirá-lo do meu caminho, porque nessa corrida só existe um vencedor. E a gente vai aprender que nós temos que ser vencedores. Mas nós não aprendemos que para vencer a gente precisa derrotar alguém. Portanto, a gente precisa inferiorizar o outro. A gente não se dá conta que a gente é levado a desenvolver uma existência, uma vida, em que o poder dos bens materiais é muito mais potente do que a necessidade da convivência com as outras pessoas. Os povos indígenas, e sem querer nos elogiar, mas já elogiamos, a gente faz isso há muito tempo. Para não ser muito arrogante, há uns 10 mil anos. Né? A gente foi desenvolvendo nosso método, nosso modelo pedagógico de transmissão de saberes baseado na natureza, baseado no coletivo. Portanto, nas sociedades indígenas não tem gente passando fome, não tem criança abandonada, não tem aqueles que têm muita riqueza e aqueles que têm pouco. Porque a gente vai desenvolver um jeito próprio de encarar a existência, né, que é muito mais coletivo do que nos ensina, né, o modelo capitalista, o modo hegemônico de encarar. Então, tudo isso, professor, tem a ver com essa necessidade de a gente esclarecer, clarear a mente dos educadores, dos professores da sociedade brasileira, para que possam olhar para os nossos povos como aliados, não como inimigos. Os povos indígenas nunca foram inimigos do Brasil. O Brasil é que sempre foi inimigo dos povos indígenas. Né? Inimigo no sentido de... eu estou falando do povo brasileiro, estou falando novamente desse Brasil institucional. Né? Os povos indígenas sempre fizeram muito mais sacrifícios para entender o Brasil do que o Brasil fez sacrifícios para entender os povos indígenas. Nós estamos aqui hoje, parente e eu, como parte desse sacrifício. Porque vim aprender as coisas na cidade. Ir para a universidade não foi simplesmente porque eu queria me aparecer na sociedade. Não. Né? Isso fez parte de um processo independente de mim. Se eu não fizesse isso, eu teria desaparecido. Esse é um sacrifício. As pessoas ele é pela cidade, né? Ele é famoso, é rico. O rico é viado, né? Tá vendo as pessoas. Ele é famoso, não sei o quê, então escreveu uma porção de livro, olha só, né? Deixou a sua comunidade,
já se transformou em um de nós. As pessoas ficam viajando assim na maionese. E eu fico sempre lembrando a ela, e o pior, gente, isso talvez seja o que mais me cansa, é que tem que estar o tempo inteiro justificando para as pessoas. Tem que contar a história do massacre, a história da perseguição, a história do sofrimento que os nossos povos vivem. Talvez por isso, e talvez seja por isso, que eu prefiro escrever para as crianças. Porque para as crianças eu não preciso justificar. Elas entram no meu mundo, no mundo indígena, de coração. Elas chegam aonde tem que chegar sem precisar explicar racionalmente todas essas coisas. Tá? Então, concluindo, professor, eu diria que os nossos professores não indígenas precisam ler literatura indígena, precisam estudar, sair do seu comodismo, né, que está muito latente aí nas pessoas, também cansado. Você tem categoria que é sacrificada nesse país, são os professores, né, porque são os que mais trabalham, os que menos ganham. São os que mais se sacrificam e os que menos são reconhecidos. São os que mais estudam e os que são menos remunerados. Porque o sistema olha para os professores como olha para os indígenas, como gente inútil. E numa sociedade que é a sociedade da produção, educar gente não resolve. Educar gente não é importante. Educar gente é um prejuízo. E quanto mais sacrificam os professores e professoras, mais professores e professoras ficam empoderados, né? Porque eles também são movidos pela esperança. Amém. Vamos encerrar então, né? Até onde? Sim, sim. Bom, gostaria de dizer alguma coisa? Não? Então, eu acho que eu vou abrir uma pergunta, né? Eu queria perguntar basicamente como que a tecnologia e a modernidade no Brasil influencia ou visualiza o que eu fazer como escritor, como ator e como educador. Era uma pergunta fácil para fazer, que era para falar rápido. Olha, eu não faço essa separação entre as coisas. Como eu disse para vocês, né? Meu amigo aqui perguntou logo no início, falou dessa multiplicidade de ações que eu desenvolvo, porque eu não faço diferenciação entre elas. Elas estão dentro de mim. E como eu sou um cara do presente, e eu deixo a boca para dizer isso, porque é como eu me comporto. As coisas vão surgindo, vão aparecendo, e eu, claro, vou avaliando se eu consigo responder a algo ou não. Eu sou munduruku, ser munduruku está dentro de mim. Eu não preciso fazer esforço para ser munduruku. Eu sou. As crenças munduruku moram dentro de mim. Como moram dentro de mim também as crenças que não são munduruku, mas que eu aprendi a respeitar. Que, aliás, para eu respeitar, eu preciso saber, preciso conhecer minimamente. Para poder reverenciar o outro, eu preciso conhecer minimamente como o outro é, né? Então, tudo isso para mim é um movimento único, é um movimento de completude, eu diria. Então, minhas crenças, meu pensamento, os meus rituais, as minhas raivas também fazem parte desse mesmo processo. Eu não tenho a intenção, repito a vocês, de apontar caminhos para ninguém, né? Mas se eu puder inspirar alguma coisa para que as pessoas possam ter algum ponto de luz para se iluminar, eu procuro fazer.
né? Que não tem intenção nenhuma de que ninguém me siga, me torne profeta de alguma coisa. Mas, se as palavras que saem da minha boca podem ajudar as pessoas a se completarem, se tornarem mais plenas, aí sim eu já tenho realizado a minha própria plenitude, né? Tá certo? Então, grosso modo, eu diria isso. Eu posso escrever um livro inteiro a respeito disso, ainda vai ser pouco, talvez para responder assim, a profundidade da sua questão. Mas eu acho que, para além de mim mesmo, tem todos os outros indígenas, todos os outros povos que têm esse mesmo tipo de comportamento. Lembrando, pessoal, nós não somos perfeitos. Só um pouquinho. Nós temos nossos defeitos, nossos problemas, as nossas brigas, as nossas discussões, nós temos os nossos ciúmes, temos as nossas confusões. Os povos indígenas não são anjos, né? Nós somos gente, e vocês sabem, onde tem gente, tem confusão. Né? Então, as pessoas às vezes sacralizam muito o que nós somos. Qualquer coisa se está usando o valor, é sagrado, né? Não, é só bonito. Eu uso porque é bonito, porque é belo. E que valoriza os meus olhos azuis. Né? Não precisa ser sagrado. Não precisa que as pessoas achem que é sagrado. Elas podem achar e considerar que eu tenho um gosto. Né? Que eu posso usar as minhas joias. No final. Porque senão a gente continua reproduzindo a ideia do romantismo. Legal, sim, tal, bacana, eu digo, lá no meio da floresta, ando, caçando, pescando, passo o dia inteiro balançando na rede, só coçando o pé, você ver se não é pé no domingo. Essa visão romantizada que se construiu é que vai também criando uma aura falsa sobre o que nós somos, certo? Nós somos gente, certo? Somos gente. Isso é importante não nos permitir esquecer, porque a tendência, quando a gente é tratado de outra maneira, é a gente gostar tanto disso que não quer nunca mais escapar, quer deixar de ser. Aí a gente vira assim um avatar, né? A gente vira um mito. Não, mito não. Desculpa. A gente, né, vira um referencial para as pessoas, um modelo. Isso me desagrada muito. Bom, e para já ir terminando, para concluir, queria dizer para vocês que foi uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu tenho amanhã, não vai ser, eu tenho um compromisso amanhã lá em Picada Café. Eu tenho que sair daqui e ir para lá, ver se eu consigo dormir um pouquinho. Estou na estrada já faz uns 3, 4 dias direto, assim, além das gravações que eu estou fazendo. Então, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Eu vou estar à disposição aí para quem quiser autógrafos, ali tirar uma foto, essas coisas todas. Vocês me marquem no Instagram. Já me sigam no Instagram, tá? Daniel Munduruku Oficial, e nas outras redes sociais também, porque eu sou um ser do presente. Quando a gente é do presente, a gente usa todas as ferramentas que o presente nos oferece para a gente poder comunicar com as pessoas. Ok? Muito obrigado. Quem não for agora, gente, não. Não pode, Paulo. Eles precisam